everybody to the festival. This is the second of 3 performances. The first performance we had was from Maida, who said hello. Then today we have Anton's performance, and then on Sunday we will have Artesãos do Corpo. Essa iniciativa, né, o Festival Visões Urbanas 2020, é uma iniciativa da Companhia Artesãos do Corpo, com a parceria das oficinas culturais. Nós estamos realizando essa conversa a partir do nosso estúdio, que é um estúdio que está fechado desde o início da pandemia. Então, para a gente é muito importante, em todos os encontros eu estou falando sobre isso, que é desse lugar que a gente acolhe, mesmo que no formato virtual, todos vocês. And so this festival, the Urban Visions Festival 2020, is an initiative of the company Artesãos do Corpo and partnerships with the cultural workshops. And we're transmitting today from our studio, and it's important to say that our studio has been closed for the past 7 months since the beginning of the pandemic. And we think it's important to say this because even still in this virtual format, this is the space that welcomes and receives artists, even virtually. Eu vou passar a palavra para Mirtes Calheiros, que é a diretora artística do festival e diretora da companhia, para conduzir essa conversa com vocês. Okay, so I'm going to pass now the word to Mirtes, who's the artistic director of the Urban Visions Festival and the director of the Artesãos do Corpo company, and she's going to do the mediation of this conversation. Então, bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o Anton sobre golfinhos cheiram como o mar. And so welcome everybody, and today we're going to talk with Anton about his work, The Dolphins Smell Like the Sea. Antes, eu falei que eu tenho dito que esse festival está nos ensinando muitas coisas e tem trazido muitas surpresas, porque quando nós começamos a olhar os trabalhos que foram feitos em outros momentos, né? Porque nós vamos ter 3 apresentações, nós tivemos da Meida, do Anton e a dos artesãos. E é incrível como elas estão conversando umas com as outras e perfeitamente como elas estão falando, apesar de terem sido feitas em épocas diferentes, como elas estão falando sobre o momento que a gente está vivendo. Então, hoje, no trabalho do Anton, sobre medos, é muito impressionante como nos pega nesse momento de confinamento, com esse tema dos golfinhos cheiram como o mar. Ai, desculpe, Dom, falei demais. Okay, and so welcome to everybody. And today we're going to be talking with Anton. And I've been saying all through the festival about how much these performances and conversations have been teaching us. And there's been so many surprises. The 3 performances that have been selected, Meida's, Anton's, and Artesãos do Corpo, they were made in different times than one another, in different places than one another. And yet we're amazed about how much they actually speak to one another and connect to one another and to this time that we're living with the pandemic. And specifically today, relating to Anton's performance, this question of fear and how much fear that we're all feeling in this time of confinement. E eu aposto que todos que estavam assistindo também começaram intimamente a fazer suas listas de temores, de medos. A Nícia está falando que sim. Eu não estou vendo os outros, porque tiraram as suas imagens, mas nós fizemos intimamente essa lista dos medos
E também nos sentimos como os bailarinos que não conseguem ver saída e muito menos escalar aquele muro tão alto. And so I imagine that everybody that was watching has probably also made or started to make their own lists of their own personal fears, their anxieties. And we did that. She noted that, yes, some other people were already agreeing that they'd been making their lists. And we've done that ourselves. And it's no surprise that those dancers in the corner couldn't find their way out of that space, less even able to climb the wall. Very strong. Então, se na peça da Meida nós víamos uma necessidade, né, um alerta para que a gente se volte para a terra, para as pedras, para o espaço, porque nós somos parte disso, não somos seres superiores, somos parte disso, né? No Anton, a gente vê numa juventude essa busca por uma saída e no trabalho dos artesãos uma luta desesperada para continuar existindo, cada um na sua célula, tentando preservar uma ideia de dança. And so making this connection between the three, if in Maida's work we saw and felt this necessity and an alert for us to return to earth, to reconnect to earth, to the rocks, that we are part of nature. In Anton's, we see in the youth this search for an escape. And in Artisans du Corpo piece, we see a desperate fight to keep on, keeping on, each one within their own cell, as a way to keep on dancing. Então, eu vou pedir para o Anton falar livremente, né, sobre esse trabalho e como você está vendo hoje, né? Porque cada vez que nós olhamos uma criação nossa, a gente vê de uma maneira um pouco, uma oitava maior, né? Sobe uma oitava. Como que você vê, como você revê o trabalho, né, hoje? Então, você pode falar livremente e também falar como que é hoje, que o mundo está entrando de novo num novo confinamento, né? Como que ele vê esse trabalho hoje. And so now I'm going to invite Anton to speak about his work, to speak freely about the work, also with curiosity about how you're seeing the work today in this time. And every time that we look at one of our own works, it kind of goes up an octave, you know, we see it from a different light, see it from a different perspective, see more in it. And now in this moment when the world is going back into a bigger confinement, we're curious to hear how you're relating and connecting to and seeing your work. Actually, it's very fun. It seems Na verdade, é muito divertido. Yeah, sometimes it seemed like it was 100 years ago. Sometimes, I mean, so many things happened since that performance was created. But from the other side, it's not so many years, and we are still the same people, and I still in touch with probably mostly with all of these dancers, let's say dancers, performers. Yes, and this idea about how much we all are still Soviet people inside us, people who still waiting somebody will
will manage our behavior, will tell us what to do and how to do things, and how much we changed, how much we became independent, not just like, you know, all these questions of independence. Since Ukraine became independent in 1991, this question of, are we really become independent inside us? It's very actual question for many people. Bom, então, na verdade, é muito divertido para mim, para olhar, para ver de novo esse trabalho. Às vezes, parece que faz 100 anos que criamos esse trabalho, em outros momentos, parece que foi muito recente. Mas continuamos as mesmas pessoas. Eu continuo também conectado com todos os bailarinos, vamos chamar eles de bailarinos, e essa ideia central de como todos nós continuamos a ser pessoas com essa essência ou essa presença soviética dentro de nós. E esse algo gerenciando o nosso comportamento, como e por que fazer as coisas. E essas questões de independência mesmo, assim, a Ucrânia conseguiu independência em 1991, mas mesmo até hoje questionamos, será que somos independentes mesmo dentro de nós? And that's interesting. We've been talking about the elections in the United States, and in Ukraine, it's also one of the topics now. But last weekend, we also had elections in Ukraine. But it was elections for local administrations. So this was elections of mayors everywhere, all over Ukraine, and local deputies, not the national level, but the local level. And it's very interesting that still about 25% of Ukrainian population vote for the parties who has programs like, you know, they still have this program like make people living like they live in the Soviet Union, because there are still a lot of people, like elder people, like 70s, 80s, who remember very good and who still thinks they has this idea that it was much better than now, because everything was very clear. All prices in all shops were the same. Everything was absolute. I mean, not everything, like medicine and doctors, hospitals was free, and this one was free, and this was free, and they were guaranteed to have all the basic things. And still there are parties who promote this, who want to take us back to this Soviet past. Então, é interessante, antes a gente estava conversando sobre as eleições nos Estados Unidos, e, na verdade, é também um assunto na Ucrânia neste momento, porque o fim de semana passado tivemos as eleições locais, então, para prefeitos e deputados locais, não federal, mas locais. E é interessante, por volta de 25% das pessoas continuam votando para partidos que têm programas que faz uma conexão ou se modelam ainda na época soviética. Pensando que tem uma população de pessoas que têm 70 anos, 80 anos, e essas pessoas têm uma memória positiva sobre muitas coisas, uma noção que tudo era maravilhoso, muito melhor, que todos os preços eram iguais nas lojas, esse produto custava X e era igual em todas as lojas, que remédios, não pagaram nada para remédios, que hospitais eram de graça e que tiveram garantia
de ter todas as coisas básicas. E tem partidos, é incrível, tem partidos continuando querendo criar esse modelo soviético novamente, ou continuar com esse modelo, mesmo que estamos tentando nos distanciar cada vez mais dele. And talking about the artistic qualities of the work, what I see now, it's the one interesting thing is that since this work was made 8 years ago, I didn't see anything like that in Ukraine. Probably we already talked about that, that we don't have these kind of festivals like yours. We don't have festivals in open spaces where everything happens in public spaces. That's probably why the companies, directors, and choreographers don't create work for public spaces. And so I still think that this the most interesting thing of this kind that I have seen since then. And yeah, somehow it seems for me like it seems a kind of naive, you know, like, but from the other side, people are very, the performers, I mean, looks very vulnerable. They really believe in what they say, and there is nothing like rehearsals of the text. I even think that I don't remember that we talked the text at the rehearsals. We just were thinking about that, and we decided that everybody will say what he or she wants to say. So it was like first time I go to the audience and I start talking about this. And that's why, as you saw, probably some of the people were quite nervous and disturbed, and the one lady even were crying because she was talking and probably thinking about some of her private individual problems in her private life. And I think I would never do it like that again. If I will have a chance to do this kind of work with the same topic, even if somebody asks me, can you do the same work again? I would change a lot of things, definitely. But I actually very like the ideas and then the focus and how it was structured, composed in general, the work. Ok. Então, falando das qualidades artísticas do trabalho e o que eu vejo hoje, é interessante pensar que foi criado em 2012, então 8 anos atrás. E desde então, eu nunca vi algo assim, desse formato, dessa maneira de dançar ao ar livre em espaço público. Na Ucrânia, não temos festivais iguais ao seu festival, festivais abertos em espaços públicos, não existe. Então, devido a essa falta de oportunidade de apresentar trabalhos nesses espaços, as companhias não criam para esses espaços abertos, esses espaços públicos. E a coisa mais interessante, realmente, eu vejo esse trabalho. Então, mesmo 8 anos depois, eu vejo que continua sendo algo diferente e interessante. Eu percebo, possivelmente, que é um pouquinho tem naivete, mas, de outro lado, os bailarinos, eles parecem muito vulneráveis. As falas deles, eles acreditam nas falas deles, e eles decidimos de não ensaiar os textos, não compartilhamos os textos um com o outro nos ensaios, falamos sobre o conceito, mas decidimos que cada pessoa falaria o que quer. Então, para todos nós, foi a primeira vez de ouvir o outro
e foi a primeira vez para aquela pessoa falar aquilo. Então dá para perceber e ver que algumas pessoas estavam ansiosas, ou até perturbados, ou uma mulher estava chorando, provavelmente ela estava reconectando com problemas, desafios pessoais dela, da vida pessoal dela. Mas, assim, se for para fazer novamente, eu nunca faria nessa mesma maneira. Eu faria muitos, mesmo se fosse o mesmo assunto, eu faria muitas mudanças, faria coisas muito diferentes, mas no balanço, eu gosto muito das ideias apresentadas no trabalho, o foco do trabalho e a composição do trabalho. That's probably enough. Tá bom? Tá suficiente? Sim. Eu queria só fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, né? Anton, vocês mesmo que o trabalho não seja para a criação, não seja para o espaço aberto, vocês não fazem nenhuma experiência na rua, nenhuma observação, não é costume nos grupos artísticos fazer essas observações no espaço aberto? Okay, understanding. So I have a question. It's more of a curiosity of mine. Understanding that there are not festivals in open spaces and public spaces on the street, and that's why companies are not performing or not creating works for it. What is the habit of companies to use the street and use open spaces as a ground for research and observation? Do companies go to the street to research, to observe, and then bring that into the creation? I'm curious to hear you speak about that. I think probably there are some theater companies who do this, who work with documentary performances or post-documentary performances, as they said. They work with developing the materials or with collecting the material for the performance on the streets. And I know there were some, I've heard about some projects connected with the research of architecture of Soviet time, or even before Soviet, like the end of the 19th century, like people were trying to find the historical connection between architecture and events in the history of Ukraine. But I don't think it's so, there are many of them. The only things that dancers actually do, it's, as you know, probably everywhere they love to find interesting places and make the videos there, just to film dance routines, just for fun, you know. Okay. Então, provavelmente tem companhias de teatro que fazem isso mais, que trabalham com esse modo, esse estilo de trabalho documentário, ou eles até chamam de post-documentário, onde eles vão coletando material da rua e levando para a criação. Até conheço eu ouvi falar de alguns projetos que fazem pesquisa com arquitetura soviética, até na época soviética e antes também, no final do século XIX. Mas também tem bailarinos sempre também, os bailarinos adoram encontrar espaços interessantes na cidade e gravar os seus vídeos nesses pedaços interessantes. Então acontece isso também bastante. Like, for example, talking about the architecture, the project that we made together with Maida, it was because there is quite a strong connection, at least here we talk about that quite a strong connection between the sort of architecture which was in different historic periods.
like in the Soviet Union was this one, and it was big and monumental because people, because the power actually wanted that people feel this power of that the people are quite a small, you know, and they just need to be afraid of everything. That's why they built this architecture. Now everything is completely different, and as you also already know, different countries have different architecture, and it has very strong connection with the mentality of the people who live there. Então, até é importante citar esse projeto que fizemos com a MEDA, que essa conexão com a arquitetura, a arquitetura de épocas diferentes, é muito importante para expressar também o momento da cultura. Na época soviética, na Ucrânia, todos os prédios eram enormes, assim, muito grandes, e para mostrar o poder que a pessoa deve sentir e fisicamente entender que a pessoa individual é muito pequeno e deve sentir muito medo. Mas também agora tem uma arquitetura totalmente diferente e faz uma outra conexão com a cultura. E cada país tem as variedades que refletem essas questões culturais do momento através da arquitetura. Uhum. As igrejas fazem o mesmo, né? The churches do the same thing too, right? The churches do the same. Yeah, of course. Yeah, absolutely. I don't know se as pessoas querem fazer perguntas. Would anybody like to make a question? Well, I like to make a comment. I don't know that so much a question, but I have so many strong feelings. First of all, Kyiv is a beautiful city, and that's where Anton lives, and that's where this took place. It's a gorgeous place, and the people there are vibrant. There's a vibrancy there that is palpable. So I think it was such a great gift for Anton to share this place with us, and for us to be able to share the tremendous power that Anton has. He's an attractive power that can have this many people committed with him, to him, with his passion and his democracy. The way he operates is very democratic in terms of everyone is included, everybody has a say, everybody feels like, from what I've seen, they're committed not to him, but to being together and being with him, and have his leadership happen to take them freely, be able to speak these lines and to take such physical risk, and to get down and to get dirty, and just to get in 100%. And the Ukrainians, the dancers are like that. They're powerful, they're committed, they're not afraid. And I think that was such an insight about the people of Ukraine. Just watching this video, you'd have to say, these young, strong people who are daring and who took risk, and but a lot of it has to do with your magnetic, I'm sure, your magnetic innocence to a certain extent, people just follow you. And so I compliment you on your life and your ability to bring this opportunity to everyone in Ukraine. And so thank you for that. I had one question. Vou fazer uma observação. Ok. Não é uma pergunta, é mais uma observação que eu gostaria de fazer. E eu estou sentindo tantas emoções fortes
Kiev é uma cidade linda, é bonito. As pessoas lá são vibrantes, dá para sentir lá essa energia deles. E dá para sentir também a maneira tão generosa que o Anton tem para compartilhar esse lugar conosco através da dança. E ele tem um poder de atrair as pessoas. E isso dá para perceber isso muito claramente com o número de pessoas que tem um compromisso tão forte a ele. E a maneira que ele trabalha é muito democrática. Ele permite a expressão de cada um. E é um desejo muito forte das pessoas que trabalham com ele de estar juntos, de ficar juntos. E essa possibilidade de falar livremente, de tomar esses riscos com seus corpos, esses jovens, de se sujar, se entregar 100%, os dançarinos lá que eu conheci não mostram medo corporal, não, eles se entregam 100%, são jovens fortes e ousados, e eu acho que muito disso tem a ver com a energia e com a generosidade que o Anton tem. É como se fosse, ele tem uma imã inocente, que pessoas respondem e querem ficar com ele. E eu gostaria de te elogiar sua vida e o seu trabalho. I know myself from starting the idea of site work in late 1960s and 70s, when there was a lot of demonstration about anti-Vietnam War and everything. So there was a lot of passion. And so there's something about performing like that in a political work that is, it's a sort of a naive thrill of some sort, to occupy a space and to express passion. And the interesting things over the years that I've been interested in is, right now in the United States, we have very, very, the far right accuses the far left of Antifa and groups that are demonstrating, destroying buildings and burning Wendy's down. And then you have, so it's, I don't know, we're at a point where I was thinking the relationship of political art, which this was, very personal, but also a very intense political statement. And then the idea of the demonstrations in these very fragile political times and how similar they are in some way. Though the arts, we are somewhat more protected, I think, than the real political performances through demonstrations. But I was wondering, would there be any problem in Kyiv for such a thing now to happen about Russia and about Ukraine? Any performance artwork that would have these political overtones in it? Ok, eu sei pessoalmente, devido ao meu trabalho, que eu iniciei meu trabalho com trabalhos criados para territórios específicos, o site-specific work. Eu iniciei esse trabalho nos anos 60, nos anos 70, e naquela época estava acontecendo muitas manifestações políticas, a questão do Vietnã, as pessoas estavam sentindo também prazer na expressão do paixão que sentiram para essas questões políticas. E agora nos Estados Unidos estamos com essas manifestações, essas críticas muito fortes da direita, extrema direita, criticando a esquerda. E eu não sei, eu acho que estamos no momento
eu acho que estamos no momento de arte sendo política. E esse trabalho que o Anton apresentou, mesmo que foi muito pessoal, assim, foi uma expressão política. E tem a ver com as manifestações que acontecem sobre qualquer elemento contrário político. E tem a ver com as manifestações que estão acontecendo nesses tempos tão intensos que estamos vivendo. E eu acho que até as manifestações ou as expressões artísticas que têm a ver com questões políticas ficam ainda mais um pouquinho protegidas, assim, em comparação a essas manifestações políticas que acontecem na rua, que não tem a forma artística. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, Anton. Você acha que hoje em dia teria algum problema para criar um novo trabalho artístico e pôr na rua que seria questionando a relação com a Rússia? Como que seria fazer isso hoje em dia? For example, remember George, when the policeman laid on his neck for 8 minutes and he died? Yeah. And then the people went to the street and laid down in the street, 24 hours, laid in the street. And so that is about as exotic a performance event, I guess I would say, but it's not motivated out of artistic drive, but out of, and I'm wondering, I guess it's, anyway, my question was the relationship now, 9 years later, for this idea with Russia, Ukraine, and today, this idea of something about Russia and Ukraine. Probably similar, right? Anton, feel free to reply. I'm going to do a quick translation of the reference to George Floyd, and then please respond, okay? Então, por exemplo, depois que o George Floyd ficou 8 minutos com o corpo dos policiais em cima dele, as pessoas, e ele morreu, as pessoas foram para a rua, foram para esses espaços e ficaram lá para ter 24 horas fazendo um protesto o que aconteceu. Então, assim, olhando de certa forma, seria assim uma instalação, performance o mais honesto, mas o motivo não foi artístico. Assim, o motivo, mesmo que o fim poderia ser visto nessa maneira, o motivo, o que impulsionou, não foi arte. Então, eu volto para a minha pergunta para Anton sobre essa conexão 11, 12 anos ou 9 anos depois de ter criado esse trabalho, como seria agora a reação de questionar essa relação com a Rússia hoje, se for fazer um trabalho na rua questionando essa relação política? Okay, Anton. Actually, this question of this kind of fighting, let's say, between Russia and Ukraine, it's always in the air in Ukraine. Actually, if talking about not the artistic field, but about the politics, that all these parties who are kind of pro-Soviet or who has these values of Soviet values, they mostly associated with Russia. And that's the general paradigm of this question is that in Ukraine right now is that Russia is a symbol of the past. It's like the choice of Ukraine since 2014
was not about to be with Russia or without Russia. It was about to be with Russia or with Europe. This is the thing. Because mostly people talking about that Europe is the future and Russia is the past, because Russia is a kind of trying to organize, to manage all these small countries around her and still manage it in a way how it was in Soviet Union. And do you want to translate, Don? I do. Então é interessante porque essa luta, essa briga Rússia-Ucrânia está sempre no ar. E falando não agora artisticamente, mas mais sobre partidos e o espaço político, esses partidos que tendem a favorecer os valores da Rússia, na verdade, eles estão. A Rússia é um símbolo do passado. E desde 2014, a escolha das pessoas da Ucrânia não ficou com a Rússia ou não com a Rússia. A pergunta mudou. E a pergunta virou, com a Rússia ou com a Europa? Então, o cenário mudou, a pergunta mudou. E daí essa construção, o desejo de construir uma Rússia do passado, em vez de pensar em uma Rússia em oposição à possibilidade de ir com a Europa. And talking about from the artistic side, there's a lot of things happen about using this topic and this theme in the performing arts now. Not in dance, because dance is in Ukraine mostly is entertainment, but in the theaters there are a lot of things, and then the scenarios and the documentary performances and films and documentary films and research and everything. A lot of things about that, and many of them are quite interesting. Out of the things that is really sounds like a propaganda, it's very clear, you know, when you see that people just want to say, oh, we are Ukrainians and let's take all the other world out, yeah. And another thing is the performances where this question is very clear: what people really want to be with who people really want to be, what they really want, and why still so many people want to come back to feel this safety, like it was in Soviet Union, and avoid the state of emergency they have now, and especially now in this time of pandemic, where all of this emergency state increased. So excuse for power. Yeah. É muito... Bom, eu falei sobre as respostas não artísticas, mas agora falando artisticamente, tem muito acontecendo que toca esse tema, Rússia, Ucrânia. Na dança, na verdade, nem tanto, porque dança continua ocupando um espaço de entretenimento. Mas nas artes cênicas, em teatro, no que chamamos os cenários, nas performances, em filme, documentários, tem muito. E muito desse trabalho é bem interessante. Tem alguns que você dá para perceber claramente que é propaganda, que é muito claro, que estão declarando nós somos Ucrânia, e outros que estão querendo também mostrar com quem eles querem ficar, com quem eles querem com quem eles querem ficar. Continuamos questionando por que tem tantas pessoas que continuam querendo sentir essa segurança
e não permitir essa emergência, na verdade. E agora, na pandemia, mais emergência ainda. Ok. Parece que é mundial essa sensação de que antes era melhor. A gente, aqui no Brasil também, isso é muito claro. Antes era melhor ter os militares, porque nós tínhamos mais segurança, só que, mesmo que a gente se remetesse aos anos 60, as pessoas da minha idade ficaram paradas nos anos 60. Lá era melhor, mas isso é você desrespeitar os processos históricos, porque se hoje nós estamos nessa situação, é porque lá atrás tudo isso estava colocado e crescendo. Então, eu acho que essa questão de se voltar para o passado, que se acha mais seguro, aqui no Brasil também acontece isso. Né? Então deve ser. Oh no, I'm English now. Sorry. I think that this must be a global truth, that people fall back on this, saying, "Oh, before it was better. It was better before." And in Brazil, the same thing happens. You know, people that speak about, you know, how much better it was in the military dictatorship. It was more secure. And actually people, you know, people of my age are kind of stuck. And then before then, you know, stuck in the 60s. But if we say that, if we say that it was better before, then we're actually disrespecting the historic processes. And the things that are emerging now, they were all put in action. They were all put in place in that before. So we're living the play out of these structures that were actually created before. Anton, eu queria te perguntar uma coisa. O trabalho, né, que a gente acabou de assistir, ele fala muito sobre os medos, né, individuais, sobre o risco, tem essa menção de vislumbrar o futuro. Mas tem um momento muito importante ali na dramaturgia, que é o salto no vazio, o salto no mar, né? Queria que você falasse um pouquinho desse momento da criação e o que você... Não o que você quis falar sobre esse momento, né? Mas como você pensou dramaturgicamente o salto, né? Que reflexão hoje, vendo de novo esse espetáculo, você traz sobre esse momento importante na dramaturgia do espetáculo, no meu ponto de vista. Okay, and so the piece, I wanted to ask a specific question about the dramaturgy of the piece. You treat the themes of fear, of risk, you have this glimpse of a possible future, but I'm very curious about this jump into the water, and how the dramaturgy of that came about. How did you make that decision? How does it fit within the structure of the piece for you from a dramaturgical perspective? First of all, it was one of the things, it was a kind of how I can fight my fears. That was that nobody expected, and for me, and as you probably understand, I also, because I didn't try it at the rehearsals, and I just knew that I must do it, and I was so much afraid actually. And then the final of the performance, probably you saw it, is we had these ropes from up, and these ropes for us were kind of metaphor for the way to avoid from this situation, the way how to find the new possibilities over there probably. And finally, even after I
I fighted my fear. I fought my fear. I won my fear. But I came to this wall, and all these ropes went up. So the idea for us was that we can manage somehow with our fears in life, but anyway we will be these dolphins with the same smell of the sea, with the smell of we still be this Soviet people. So there are no way out of this, because all of us were born there. And as we sometimes say here, that we need somebody like a Moses, who took the Jews and put them 40 years in the sands, and then take back to Egypt after older people died, and then new generation can start new life. That was the idea. Ok, esse pulo, esse lance na água, eu nunca fiz nos ensaios. Eu deixei para acontecer no momento. E era realmente de eu superar o meu medo, porque na verdade eu estava com muito medo de fazer isso. E foi uma maneira de eu mostrar essa superação do meu medo de forma muito física, prática, dentro do trabalho. E vocês perceberam que tinha aquelas cordas lá no canto, que foi uma maneira de... trabalhamos com essas cordas como se fosse uma metáfora, de permitir como encontrar novas possibilidades. Mas, olha, eu pulei na água, eu venci, vamos dizer, o meu medo, mas depois eu encontrei aquele muro, e para sair tinha a mesma coisa, aquela mesma corda. Então, mesmo que eu venci meu medo, mesmo que eu fiz tudo aquilo, eu continuei sendo aquele golfinho com o cheiro, aquele golfinho. Então, essa foi a construção da dramaturgia desse momento. E falamos que precisamos sempre de uma figura igual a Moisés, assim, de levar todo mundo para o deserto por 40 anos para permitir que uma nova geração nascesse, que teria possibilidade de ser diferente. Muito bom. Muito bem. Thank you. As pessoas que estão assistindo, se querem fazer alguma pergunta sobre o trabalho do Anton. The people that are watching, would anybody like to... Okay. Oh, we have... Pode fazer por áudio mesmo, abrir seu som, ok. Acho que agora sim, né? Boa tarde. Yeah. Tá ouvindo? Estar em contato com um país que eu nunca vejo, e de ver as pessoas de perto, mesmo que já tenha um tempo, um vídeo e tal. E também queria elogiar a parte de corpo, que me impressionou mais. Bom, tem a dramaturgia tal de unidos para... Né, de vez em quando eles fortalecem, junto o grupo e fortalecem. Mas aquele modo de subir a escada, da pessoa se jogar para trás e ir subindo, porque os outros estão levando, sabe? Achei muito visualmente incrível aquilo. Queria elogiar isso e o trabalho todo. É isso. Não sei se deu para entender, não. Sim, deu. A primeira parte cortou um pouquinho a sua voz. A primeira parte, antes que você falou sobre a parte do corpo, unidos, eu não ouvi a primeira observação. Então, porque eles se unem para apoiar, né? Em vários momentos, né? Então, um está lutando e os outros empurram. Então, empurraram na hora da escada também.
E o que resultou de corpo ali, achei muito original, muito diferente, né? Achei muito bacana. É isso. Mas eu And so também falei antes de estar feliz de estar em contato com um país que eu não conheço. Eu vou ler mais depois de ter visto isso, procurar saber mais. Ótimo, obrigada. And so, Anton, I wanted to congratulate you and recognize your work. And in the first place, for me to be in contact, for me to have the opportunity to know a country through your work that I've never known before. I have no other connection. So to know a little bit through your work right away was very special. And the second observation that I'd like to make is about the part about the bodies together, how in various moments the bodies together were strengthening one another, so that this collective, the unity, gave more strength. The way that they tried to climb and then they were thrown back and tried to climb and thrown back, and somebody pushing another one up. It was very strong for me, and I think it created a really strong and beautiful visual result as well in the piece, and that this sense of one supporting the other. Thank you. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta, talvez para encaminhar, de repente, para uma finalização. Se alguém tiver outra pergunta, se a Silô quiser fazer uma pergunta antes, fique à vontade. Silô, ok. Quero sim. Eu gostaria de saber se esse grupo de jovens já havia realizado algum trabalho em área pública, como este, e como é que isso possa eventualmente ter modificado a relação deles consigo mesmos nesse contexto em Kiev. Okay, and so my question is about these young performers that you had with you, if they had ever done any kind of other outdoor performance previously, and also if, as a result of doing this performance, what changed in their relationships to themselves as citizens of the city of Kiev? How did it alter their own proper understanding of themselves in relation to that space? Interesting questions. Perguntas interessantes. Actually, we never talked with that people about how things changed for them, how changed their relationships with this idea, with the topic. But there were a lot of conversations with the audience, with the people from audience, even after 1, 2, 3 weeks after the performance, that some of them were even more surprised, not because of the idea of the performance itself, but because of the idea to make the performance in this space, in public space. Because it was so much unexpected for people, for the audience, to be invited in this place and have this kind of street theater, because mostly people didn't see anything like that. And this actually, I believe that this was the most surprising things. And even for the performers, this probably was the most important thing, that they went out of the rehearsal studio, of the theater space, went out on the street and make these things outside. This is, I think, we didn't discuss how it's changed the inner space, inner world, but I believe that it was really the very big steps to fight the fears.
Bom, são perguntas interessantes. Nunca conversamos ou falamos com eles sobre como mudaram as coisas, como mudaram as relações dentro deles após apresentações e o que se mudou para eles. Mas o que conversamos muito com o público depois, até 2 ou 3 semanas depois, tivemos muito retorno do público. E a coisa mais surpreendida para o público no geral não era a ideia em si do trabalho, mas era a ideia de pôr aquele trabalho naquele lugar. Então, o lugar que impressionou, que surpreendeu, que o público nunca tinha visto algo assim num espaço assim. Então, ficaram realmente surpreendidos. E também para os bailarinos, eles sentiram isso, de sair do estúdio, de ir para a rua, de se apresentar na rua, fora, ao ar livre. E mesmo que não falamos com eles sobre essa mudança, eu percebo, eu entendo que foi um grande passo para eles superarem os seus medos. Obrigada. Bom, então, Anton, a minha pergunta é sobre, inclusive pegando emprestado uma pergunta sua, né, do projeto que você realiza aí durante a pandemia, né, essa série de entrevistas. E eu queria pensar numa divisão entre você artista, você cidadão de Kiev e você cidadão do mundo. Se é que é possível fazer essa divisão e perguntar para você, Anton, como artista e como residente em Kiev e como cidadão do mundo, se a dança é importante ou não. Yeah. Okay, and so my question to you, Anton, is I'm actually going to borrow a question that you used during this series of interviews that you've been running during the pandemic. And so I'm going to ask you if you can separate yourself into 3 selves or 3 perspectives: you as the artist, you as a citizen of Kiev, and you as a citizen of the world. Is dance important or no? My question is my answer is quite simple. I think that dance is important for them who are dancing. And it doesn't matter if you physically dance or if you dance inside, because we believe that people, the audience who watch another people dancing, who watch artists dancing, they also feel this dance inside them. And I believe that for them, for the people in the moment of dancing, it's really important because it gives them another ways of different connections with the world right in the moment of dancing. But still the question about, is the dance important in general, like talking right now about this, like theoretically, this is still the question for me. I didn't find an answer. So I mean, I have quite a lot of things in life which quite an important for me, not less than dance. And I don't think I could be living without dancing at all. But in Ukraine, dance is not so important. And that's why I started that project, and that's what I see. And the only thing
maybe the biggest thing, the biggest idea I want people come out after these interviews is that they started asking themselves this question: is the dance really important for them, or for the society, or for culture, or for the arts? I have a Oh, so minute. Sorry. That's okay. Okay. My answer is actually, desculpa, minha resposta, na verdade, é muito simples. Ou minha resposta de forma simples. É importante sim para quem está dançando. E não importa se for dançando dentro deles, assim, que acontece bastante para quem está assistindo, as pessoas têm aquela dança acontecendo dentro deles, ou se está de forma muito mais expressa no corpo de quem está dançando para um público. Porque eu acho que para quem está sentindo aquela dança por dentro ou para fora, essa sensação permite conexões diferentes com o mundo e conexões diferentes com o que está acontecendo naquele momento. Mas se eu olhar assim, mais na teoria, dança é importante ou não, ainda essa fica assim, é a minha pergunta. Eu ainda não encontrei uma resposta assim na teoria maior. Mas tem outras coisas que eu tenho na minha vida que são importantes. Eu diria também igual à dança. Eu não sei se eu poderia sobreviver sem a dança, mas aqui na Ucrânia a dança não é importante, não é valorizado. É por isso exatamente que eu provoquei nas entrevistas, que eu decidi fazer as entrevistas, para pôr essa pergunta e impulsionar essa reflexão para quem estava em conversa comigo, para que os ouvintes poderiam começar a pensar sobre isso. So this is an observation, maybe not a question, but what I see Anton, who is a brilliant performer and impassioned human being and visionary person because of what you have done in a seemingly impossible situation. And but you are a dancer. So that is a keenly physical thing. And you are also an artist that creates dances. And that is less physical. And Mirtas and Ederson are both artists who perform. They are dancers. So they have this embodiment of this physical power and engagement that is hard to explain why it's important or not. It's important to us as we do it. And that is sort of unexplainable to someone else, maybe. And same thing with me. So the three of us as artists showing these films created work, but we were also actively performing in the work. And I think that is very distinctive. Not all dance is like that. You have a choreographer, they make it work, and the work goes out, and everybody's entertained, and they have nothing on the line in their body. They have something else on the line. And so back to your question of importance, I think that the importance to you, to me, to Mirtas, to Ederson, it's just so deeply in part of every cell of our body. That is not for anyone else, I don't suppose.
but mostly just a way of being, that we are being in that. So that's just, it doesn't mean anything except that I think it's at the core of the three of us, the three groups of us, that maybe is distinctive from a lot of artists that are not, it's not less, it's not better or less or not better, nothing. It is distinctively different. And so I just say your contribution just as an artist yourself performing the power that you instill in others and the passion that is there. So it's profound. And it's not, I don't know how you quantify it. I don't think so. I don't think you can. So I just say thank you for being in the work, because that it mattered to all of us. Yeah, and the same thing will happen with Mirtis and Ederson. I've seen them many times, and there's some gift, some great gift that is given away. But it's selfish, because we are doing that for our selfish reasons. So just an observation that one of the nice things about these films is that we get to be also in them. Thank you, Maida. Okay. Uma observação, não é uma pergunta, mas eu vejo Anton como intérprete, como bailarino, com essa paixão. Ele tem uma visão, ele é visionário mesmo, ele é brilhante. E, Anton, você é um dançarino. Essa você, sendo dançarino, essa parte é muito físico. Mas também, você não é dançarino só. Você também é artista que cria dança. E essa parte é menos físico. Mas tem esse perfil de dançarinos que que se apresentem, incorporando, assim, Mirtis e Ederson, a mesma coisa, incorporem esse engajamento com o motivo da dança. Não é fácil explicar por que fazemos, mas é importante. E eu também sou assim. Eu crio e eu danço nas minhas criações. E nem todo dançarino é assim. Nem toda criação é assim. Às vezes não, tem coreógrafo, muitas vezes tem coreógrafo para fora, que vai deixando a coisa acontecer, garante que vai acontecer, mas aquela pessoa não tem seu próprio corpo exposto, não tem seu próprio corpo no balanço, pendurado no balanço. E para nós que fazem isso, é tão dentro de cada célula nossa, é uma maneira de ser. Estamos sendo aquilo. E é algo que une esses três grupos que estão assim, fazendo parte do Festival Anton, eu e Artesãos do Corpo, Mirtis e Ederson, que tem dentro do grupo também de quem criou, está dançando. Em comparação a outros grupos que não trabalham assim, nem é menos, nem é mais, mas é diferente. Então, eu gostaria de te agradecer, Anton, a sua paixão, a sua inspiração profunda. É isso. Até nós escolhendo de estar dentro das nossas próprias criações também é egoísta nas nossas partes, porque é impossível para não fazer parte também. Mas, olha, é mais uma observação e eu queria te agradecer, Anton. Eu não vejo a hora de nós estarmos juntos ao vivo de novo. I can't wait for us to be together again ao vivo, live, face to face. Yeah. I think these unforgettable moments, like Anton, when you saw that chair up,
it's unforgettable. And Mirtis, I never will forget you in the Museum of Image and Sound in your evening dress in the dark. And the light came, yeah, you still have the chair. And the light came up on you and you were dancing. It's not forgettable. It's just não dá para esquecer, tem momentos inesquecíveis que vivemos juntos. Citando, lembra, Anton, quando você atacou aquela cadeira com o serrote? E Mirtis, quando você estava lá no seu assim, vestido de baile enorme, lindo, lá no Miss, e quando a luz acendeu e você dançando naquela luz, é impossível esquecer, impossível esquecer. Vivemos isso. And you cannot explain why. E não dá para explicar por quê. You just know. You know why. Sabe, você sabe. And that's what we do. That's what we do. We don't know even why, maybe. É isso que fazemos. Às vezes nem sabemos o porquê, mas entendemos que é isso que fazemos. Muito obrigada. Cada encontro desse só fico com mais saudades e eu espero que a gente continue firmes. Eu não sei se consola, mas a gente sempre tem a França como um lugar ideal de cultura. Você quer traduzido? Temos que manter. Oh no, we have to stay strong. We have to stay strong, and then we will be together. And I don't know if it's a constellation or not, but we always perceive France as some sort of ideal culturally. E hoje eu recebi uma carta que está aí circulando de uma atriz que se chama Ariane Ascaride, da França, e ela mandou essa carta para o Macron. Então, você quer falar? Yeah, no, I'll read it. And so we read this morning a letter from an actress from France who's called Ayani Ascaride, and she wrote a letter to Macron. E ela fala que ele, no discurso dele, não cita a palavra cultura, assim como todos os presidentes ultimamente, eles não querem saber. E quando eles falam cultura, eles colocam muitas coisas ali naquele balaio. Então, a arte, para eles, principalmente a dança, né, ela não existe. Então, ela disse que ela ficou muito impressionada de, nesse momento de crise do país, ele não citar a palavra cultura no discurso. And so in her letter, she expresses that she's totally shocked that in this time of crisis, that in his speeches, in his comments, that he never speaks about culture, never talks about it. Que é terrível para ela, porque ela tem esperanças ainda de escrever um belo livro. She said it's terrible for her because she still has hope that maybe one day she's going to write a beautiful book. De ouvir um texto magnífico e de pintar a aura do homem, de fazer... To hear a wonderful text, to paint the aura of a man. De fazer cantar e dançar os nossos espectadores. To make our public dance and sing. E tudo isso nos leva a trabalhar como loucos e a fazer sacrifícios salariais. And all of these desires are what make us work like crazy and accept ridiculous return financially.
Sacrifícios familiares. We make sacrifices financially, we make sacrifices with our families. Se o Macron pode perguntar às famílias o que às vezes elas aceitam para que nós possamos dar alegria a pessoas anônimas. If Macron could ask our families if that they sometimes make sacrifices so that we, the artists, can go and bring joy to anonymous others. E ela diz, senhor presidente, eu não poderia ficar em silêncio, como você ficou. Mr. President, I couldn't stay in silence like you're being. Seu silêncio me destruiu. Your silence destroyed me. Mas eu vou me levantar e os meus amigos também. But I will lift myself up and my friends will too. Só queria que você me disse, com esse esquecimento, o quanto você arranhou os sonhos daqueles que te fazem sonhar e se sentir livre, vivo. Lê de novo, Mirtes. Só queria que você me disse como esse esquecimento, com esse esquecimento, o quanto você arranhou os sonhos daqueles que te fazem sonhar e se sentir vivo. I just want to recognize how much with this silence and with this forgetting that you took the dreams away from the people who were the ones that were giving you the possibility to dream and see. Eu acho que isso dá uma medida de como o mundo está tratando a arte de uma maneira geral. Um país que vive da arte, que no nosso imaginário é um país em que a arte está em primeiro lugar, e isso não é mais verdade, né? Não é mais... Então, nós temos que continuar nos movendo para mover o ar, para mover essas esperanças, porque nós não temos outra saída, né? É isso. And so I think this letter is a measure of how the world is treating art and culture. And if this is the case from a country that in our imaginary, in our imagination, in our perception was a place that culture was revered and lived by its culture, then it truly is showing that that's not the case. And so we have to keep on moving. We have to keep on having the air move so that we can keep our hope. Thank you. Thank you, Mirtes. Thank you, Edison. Thank you all. Thank you. Obrigada às pessoas que vieram. Bye, bye. See you on Sunday, Mirtes. We'll see you on film next Sunday. See you soon. Ok. Nós temos ainda mais duas ações aqui no festival. Amanhã vai ter um encontro super interessante, onde a gente vai conversar sobre memórias e trajetórias com bailarinos e coreógrafos brasileiros. A Silô vai estar presente nesse encontro. Vai estar a Maria Momenson e o Luiz Arrieta. Então, é um encontro para falar sobre memórias e trajetórias. E também, no domingo, uma apresentação da Companhia Artesãos do Corpo através do YouTube. Então, estão todos convidados, todas e todos convidados. Obrigado. So we're going to have 2 more actions as part of the festival. Tomorrow, there's going to be a session reflecting on memories and journeys with Silo, who's here, and Maria Mormunsen and Luisa Guetta. And then on Sunday, we're going to be having a presentation of our Companhia Artesãos do Corpo, which will be on YouTube. So you're all very much invited to be with us for those next 2 events. Thank you, Dawn. Thank you. See you. Thank you.